Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, hoje à noite eu calibrei esse amplificador, deixei o mais ajustado possível e fiz algumas medições. Pessoal, para quem não conhece, aí esse é o Atrium 1200 da PWT. O circuito é um circuito bastante conhecido aí do Dr. Marcholit, duplo par diferencial, mas com algumas modificações que deixou o amplificador mais estável e com uma qualidade de áudio um pouco melhor. Nós sabemos que o amplificador, quanto mais potente ele fica, mais lento ele fica também. Então não adianta você ter muita potência e ter uma velocidade reduzida, né? No nosso slew rate, né? Parte de subida e descida. Se utilizarmos os transistores bem próximos, por isso que é bom sempre trocar, substituir todos os transistores quando tem a queima aí, né? De praticamente um ou dois, se substitui todos os transistores de saída. Eu sei que muitos de vocês não fazem isso por causa da famosa economia, inclusive baixa custo de manutenção, né? Mas a rigor é substituir todos os transistores. O motivo é que quando você trabalha com transistores que já sofreram aquecimento, ele muda a curva característica de operação dele. Então muda praticamente tudo. O ganho, a região segura de operação, e às vezes um serviço dessa natureza lhe causa um prejuízo que você não tem noção. Então é preferível você substituir todos os transistores e ter uma segurança no serviço que você está prestando. E é um dos fatos também, gente, que quem desenvolve projeto, ele sempre pensa, tem que pensar, né, nos técnicos, porque nos técnicos eles passam a maioria das dicas de melhoria do amplificador. Não vá pensando que a gente descobre tudo isso aqui na bancada, não, que não é verdade. Muitos de vocês fazem comentários e são esses comentários que vocês fazem no nosso canal que a gente pega as ideias para melhorar os amplificadores. Então eu assisto bastante o canal do Renato RMS e digo para vocês, ele tem um conhecimento fantástico sobre amplificadores de potência, utiliza técnicas que eu nunca vi nenhum técnico utilizar, aquela coisa de conhecimento empírico mesmo, ok, gente? Então o amplificador ele segue o mesmo critério em vários tipos de fabricantes. O que acontece normalmente nos amplificadores de duplo par diferencial é justamente a economia. Então o cara chega para você e estipula a potência do amplificador nominal de 500 watts RMS e coloca somente 2 pares de transistores na saída. A pergunta é, o amplificador vai funcionar? Bom, provavelmente vai, só que vai ter um curto espaço de tempo. Como os amplificadores não têm uso contínuo e normalmente não trabalham a potência total, dá para você utilizar uma margem de segurança boa para trabalhar com esses tipos de configuração. Mas eu não sou de acordo com esse tipo de montagem. Se economiza, trabalha no limite dos transistores de saída. Então qualquer coisa que você tenha, você submete os transistores de saída à exaustão e com certeza você vai ter que substituir todos com brevidade. Então o que eu vejo lá no canal do Renato é que ele faz ampliação de potência lá, ele consegue extrair mais potência porque ele utiliza a técnica baseada na análise do transformador, é quem realmente fornece o potencial para o amplificador. Então ele faz o cálculo lá, normalmente são cálculos que eu observei bastante criteriosos. Utiliza também uma técnica de dissipação, ou seja, ele afasta os transistores que estão mais longe da ventilação, para que você tenha um maior espelho dissipativo, e com isso o amplificador fica praticamente indestrutível.
Então é isso aí, Renato. Dá parabéns para você pela técnica que você aprendeu e desenvolve e pratica a manutenção em muitos amplificadores aí da rapaziada. Não é à toa que o canal está bastante visualizado aí, né? Isso é bom ter o amigo aí sempre fazendo um trabalho sério e honesto. Então vamos lá fazer essa análise desse amplificador. Esse aqui é o Atrium, gente, 1200. Um amplificador duplo diferencial, e eu vou explicar o que foi feita a modificação. Esse amplificador, ele normalmente, a linha Cygnus, utiliza diodo Zener para fazer a parte de regulação da alimentação dos dois pares diferenciais. Ok? Então, a modificação do novo é justamente que eu adicionei, ao invés de ser regulado por Zener, nós vamos ter aí uma fonte de corrente constante alimentando os pares diferenciais. Ok? E um detalhe, nós vamos ter também uma fonte regulada em praticamente 3% abaixo da tensão nominal, que é para alimentar os dois VAS. Então, a intenção de você ter um filtro de linha bastante estável nesse tipo de amplificador, vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui já é a placa definitiva. É você ter uma alimentação que não varie muito nos dois VAS, que te dá uma estabilidade no amplificador. Aí por que que desestabiliza? Quando você bota aquele grave encorpado, que só o amplificador duplo par diferencial tem, aquele grave pesado mesmo, você tem um desbalanceamento no amplificador. Com isso você vai perder a qualidade, porque vai se submeter a perda de energia positiva ou negativa, a depender do semiciclo que se encontre o som grave, né? Pode estar nos dois também. Outro detalhe importante nessa placa, que eu coloquei aqui, tá vendo? Os dois reguladores de tensão. Esse tipo de regulador de tensão, ele oferece uma segurança, uma estabilidade térmica também nos transistores de excitação. Então com isso você não precisa ficar com uma potência alta nos drives. Então você pode usar drives aí com corrente de até 3 amperes, no caso aqui desse amplificador. Eu preservei o MJ 15032 e o 15033, mas por já estar concebido nesse projeto aqui. Então eu mantive eles, são transistores de boa qualidade e pode lhe dar uma garantia de querer depois ampliar o número de transistores de saída sem mexer nos drives. Então até 10 pares aí você pode trabalhar tranquilamente com MJ 15032 e 15033. Outro aspecto também que eu fiz, gente, é na regulagem de bias. O Atrium tem um sistema de regulagem de bias diferenciado, ou seja, toda vez que ele tiver algum problema no transistor, ele vai dar curto-circuito, ou seja, vai deixar como se tivesse sem o bias. Então se ele abrir, ele vai ter um sistema de proteção que vai segurar ele e vai evitar o colapso de destruição total dos transistores de saída, que é quando abre o circuito de bias. Aí a corrente aumenta vertiginosamente nos transistores de saída, nos drives, e você tem a queima da saída do amplificador e outras etapas também. Então é um estrago muito grande. Então tem que ter cuidado bastante com o bias. O outro aspecto também é que eu uso um ajuste de bias fino, né? Com o trimpó multivoltas e com um resistor em paralelo com o trimpó. Então eu tenho uma estabilidade que, caso o trimpó também estrague, abra, ou pelo menos fique com toda a resistência dele, ele vai ter uma resistência em série que vai pelo menos diminuir, e com isso vai também deixar o amplificador funcional, ok? Eu estou usando também um filtro de linha. Esse filtro de linha também, ele assegura uma estabilidade do amplificador, tá tanto no positivo quanto no negativo. Então o Atrium é um amplificador do Marshall Leach melhorado em alguns aspectos, e tem uma
dinâmica diferenciada também. Então, nessa placa aqui, eu já posso fazer a ligação direto em ligação em ponte, ou seja, eu vou ter um amplificador que em 4 ohms vai 800 watts, com 95 volts simétricos, ou 400 watts RMS em carga de 8, também com 95, que é a tensão máxima. Eu peço que vocês que vão utilizar o Atrium, utilizar ele sempre com a tensão de 85 volts. Inclusive fica um pouco mais afastado da tensão de isolamento dos capacitores, que todos são para 100 volts. Então, esse aspecto, gente, do Atrium, essa topologia, essa forma que eu coloquei em linha aqui, é justamente para atender os amplificadores da SA5, SA4. Eu falei no vídeo anterior que o SA5 tinha 5 pares. Eu me equivoquei, ele tem 4 pares somente, a tensão da fonte que aumenta. A única diferença do SA4 para o 5, ok? Então nesse caso aqui ele tem 5 pares. Então já é um amplificador mais reforçado. Então eu consigo aí uma potência boa com uma tensão relativamente alta, né? Em torno mais ou menos de 180, 190 volts, né? Que é 85. Então eu estou alimentando esse amplificador com 133, mas de ponta a ponta. Eu tenho aí 67, né? Em cada lado. Então, gente, o Atrium 1200, eu vou dizer porque também eu chamei ele de 1200. Não é que ele tem 1200 watts, não. É que eu somei aqui as duas potências, né? Tanto em 8 como de 4, que dá 1200. Então foi por esse motivo somente, só para explicar para vocês. E um detalhe, o amplificador, gente, vai um pouquinho mais, a potência é um pouco mais elevada em 8 ohms, tá? Chega até 480 e poucos watts RMS. Mas isso aí é uma potência também de instantânea, assim, né? Você vai dar aquela grave, né? Ele vai segurar a peteca, mas você precisa também de uma fonte robusta. Eu estou preparando uma fonte justamente para atender o Atrium. Então estou usando, vou ser 2 fontes, uma para cada amplificador. Eu ainda estou montando ela. Ela é de 10.000 por 100, JCCOM, capacitor da China. Eu testei os capacitores, estão bons. Ponte retificadora, vou ter que botar um dissipador aqui, uma chapa para poder dissipar. 25 amperes, essa ponte retificadora, 800 volts. Então, a fonte está preparada para dupla simétrica, né? Que aqui tem alimentação que vai para o positivo e negativo do amplificador. E também vai alimentar os periféricos. Tem aqui regulado, né? Com o LM. Você faz regulagem tanto positiva quanto negativa. Essa aqui, gente, para quem não conhece, é a FSR20. Ok? Então tem lá a proteção também dos fusíveis. Então, pessoal, o amplificador ele vai estar disponibilizado para vocês provavelmente no mês de janeiro de 2023. Eu vou inicialmente fazer 10 placas para teste. Eu mesmo vou fazer por aqui. Vou montar mais alguns protótipos para testar ele bastante testado. Tem um gabinete do SA3 aqui que eu vou montá-lo. Vou botar 2 Atrium desse, um de cada lado, com um transformador toroidal somente e uma fonte da FSR20 para poder alimentar os dois. Mas é só como teste. O que eu sugiro são 2 fontes realmente, devido à potência, né? Então você vai ter um amplificador aí em 4 ohms, em torno mais ou menos de estéreo de 1600 watts RMS, que é uma boa potência, dá para fazer um sonzinho maneiro. E um detalhe, ele já vem preparado, né, para você ligar ele em ponte, em bridge, e ter uma potência mais elevada, em torno mais ou menos de uns 2100 watts RMS, as duas placas ligadas em ponte. E isso você tem que ter transformador, claro, suficiente para dar a corrente que o amplificador precisa para chegar a essa potência. Então, só para mostrar para vocês, ó,
ele está com correia de repouso estabilizada. Eu ajustei mais o amplificador, senão ele está mais limpa. Vou aumentar a frequência aqui para vocês. Vou botar 10 kHz. Então o amplificador tem uma resposta boa até 150 kHz. Então tá aí, o amplificador ele tem uma potência boa mesmo. Eu não estou aumentando muito aqui porque eu estou com a carga reduzida. E vou botar uns 60 Hz. Que em 60 Hz todo gato é pardo, né? Como a gente diz aí. Vou tentar ajeitar aqui para vocês verem. Então é frequência em 60 Hz. Você observa que o amplificador é bastante estável, né? Então, o que precisa ser feito aqui é o seguinte, é justamente agora deixar o amplificador funcionando com certa estabilidade e fazer com que o amplificador ele funcione dentro dos parâmetros pré-estabelecidos. Então não adianta você chegar e querer que o amplificador ele fique pronto numa rapidez. Então é isso que eu sempre digo para vocês, gente. O amplificador a gente precisa testar exaustivamente, porque às vezes você faz, funciona bem, mas só vai aparentar problema quando você menos espera, né? Então é para isso que a gente testa os amplificadores, para que a gente tenha uma estabilidade e uma segurança no projeto, que de certa forma a gente modifica, a gente faz a análise geral do amplificador e com isso a gente tem uma estabilidade aí do nosso amplificador. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é só para mostrar para vocês. E um detalhe, quem tiver interesse nessas placas, informe, porque eu vou utilizar dessas informações para fabricar as placas, a quantidade de placas necessária. Então, quanto mais placas tiverem para ser feita, reduz o custo. O que diminui o custo de placa é quantidade. Ok, gente? E um detalhe também, eu vou fornecer ele montado, testado, calibrado BIAS, e vou especificar a tensão máxima e a tensão mínima que vocês vão trabalhar. Então, se vocês quiserem um amplificador para um SA5 ou para um 5.0 da Cygnus, você me informa a tensão que você tem no seu sistema, no seu amplificador, para que eu faça a calibração do seu BIAS, deixar ele calibrado, ou você mesmo faz esse tipo de calibração. Não é uma coisa que vá comprometer o amplificador se você modificar somente umas 3 volts, 10 volts para cima ou para baixo, não vai modificar muita coisa, mas é sempre bom trabalhar no limite do amplificador, no limite máximo e no limite mínimo. Ou seja, saber o que você vai utilizar, a tensão máxima e a tensão mínima do amplificador, para ser calibrado de acordo com a necessidade. Feito isso, você vai ter um amplificador estável, de alta qualidade, porque os transistores todos são do mesmo lote, procedência, e o V-limiter desse amplificador vai estar ajustado também justamente na tensão que você optou em trabalhar. Lembrando que vocês não devem modificar o resistor de emissor, ok? Isso aqui, gente, você modificou o resistor de emissor, você compromete também o V-limiter, ok? Então tem que ter cuidado quando for fazer manutenção de amplificadores quaisquer, né, que tem o resistor de emissor. São resistores que aparentemente não aparece estar crítico, mas às vezes você coloca um resistor de valor um pouco maior e não calibra o seu V-limiter, então ele vai cortar seu amplificador antes de chegar na potência máxima. Então cuidado aí, gente, com esse tipo de manutenção. Sempre substitua peças de acordo com o projeto original, e qualquer modificação que você fizer no amplificador, você vai ter que checar o amplificador por completo. Então é isso aí, pessoal.
O Atrium 1200 vai estar disponível a partir de janeiro. Faça as suas reservas, demonstre se vocês têm interesse, quantas placas vocês acham que vocês vão querer. Que se a depender, se for um amplificador tiver bastante saída, eu vou colocar ele em linha de produção. Então isso vai facilitar muito a manutenção de quem trabalha com essa linha da Cygnus aí, e outros também, né? Dissipador aqui parecido com esse aqui que vocês estão vendo, né? Então, gente, é isso aí. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!